Vamos à lição de hoje. Título da lição e verso, quem pode me ajudar? Quem, professora Deise, pode me ajudar? Anseio por Deus em Sião. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Ok. Na lição da semana passada, a gente foi convidado a olhar para trás, a partir da perspectiva da história, a partir da perspectiva do tempo e dos acontecimentos da história, a gente desenvolver a solidez da fé e principalmente desenvolver a expectativa de que não importam as circunstâncias, Deus estará presente na nossa vida, respondendo aos nossos anseios, obviamente sempre na perspectiva da vontade dele e daquilo que é melhor de fato para nós, mas a gente pode ter a confiança de que em todos os momentos estamos protegidos por Deus. Esse olhar para o passado também nos permite a compreensão de propósito, a compreensão do que rege a nossa vida no contexto atual e principalmente o desenvolvimento de uma perspectiva futura adequados. Esse era o desenho da semana passada. Na lição dessa semana, continuando exatamente essa mesma referência, a gente olha para o passado para observar como que aqueles que viveram no passado enxergavam a perspectiva de viver diante de Deus para sempre, ou a perspectiva de encontrar com Deus na casa de Deus. E aí dois aspectos distintos, um de futuro e outro de presente. O de futuro é poder viver diante de Deus para sempre. No contexto do cumprimento definitivo da promessa, Emanuel, Deus conosco. Se a gente vai ao final do livro de Apocalipse, o final do livro de Apocalipse apresenta exatamente essa mensagem. Os capítulos 21 e 22 referenciam Deus vivendo para sempre com o seu povo. Deus representando neste momento um contexto de cidade, um contexto de local, não só o contexto de uma pessoa, mas o contexto de um local onde todas as pessoas são convidadas a estar presentes diante desse Deus para sempre. Na perspectiva dos Salmos, a gente antevê esse lugar a partir de uma referência presente. No caso deles, na época, o tabernáculo, o templo, o lugar onde Deus habita. E essa perspectiva de templo, essa perspectiva, não ligam não, esse é o sinal da sala de aula de todos os dias de manhã, que eles não desprogramam no fim de semana, para não gerar confusão. Então vai tocar o sinal duas vezes, provavelmente até a gente terminar a lição. Dentro dessa perspectiva de você olhar para os salmos, na figura das pessoas se dirigindo ao templo, há duas coisas interessantes ali. Primeira delas, para ir ao templo, as pessoas têm que sair do lugar onde estão, enquanto cidades, e ir a Jerusalém. Portanto, é um desenho diferente do nosso. O nosso, para ir ao templo, a gente sai da nossa casa para ir à igreja. E a nossa casa, via de regra, salvo raras exceções, está bem perto da igreja. Alguns até perto o suficiente para ir a pé, se for o caso. Não tanto no contexto atual, de um sol para cada um, mas dá para ir a pé em muitos dos nossos casos. Se você olha a perspectiva de Israel, não. Ir ao templo é um evento. Exceção feita para quem mora em Jerusalém e nos arredores, ir ao templo é um evento. É um evento porque você tem que se planejar para isso. É um evento porque a viagem não é curta e nem fácil. É um evento porque não tem essa coisa de você chama um Uber, chama um táxi, chama um ônibus ou pega um carro. É um evento porque ou você vai a pé ou você vai a cavalo. E ainda assim é uma caminhada bastante razoável. Em caminhos não tão simples quanto os nossos. Então, ir ao templo é um evento. Sob essa perspectiva é que a gente entende o livro dos Salmos quando retrata esse ir, esse olhar, tanto para Jerusalém quanto para o templo, e esse deslocar-se para lá. Se a gente entende isso, então a gente passa a entender alguns dos textos que estão presentes dentro da referência dos Salmos. O primeiro deles, que a gente foi chamado a atenção nessa semana, foi a perspectiva do tempo com Deus. O primeiro título que você encontra lá na lição da semana diz assim: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Do que se trata esse título? Por que essa referência de um dia no templo de Deus, um dia na casa de Deus, um dia diante do trono de Deus vale mais do que 1000 outros dias? Se a gente volta no tempo de Israel, fica fácil entender isso.
Você viver longe do templo é viver sob risco, no contexto do Israel dos dias dos Salmos, por exemplo. No contexto inicial do povo de Israel, quando eles entram em Canaã, ocupam a terra e tudo dentro de Canaã é perfeito, no sentido de todas as coisas apontam para Deus, isso era tranquilo. Os lugares onde viviam eram lugares sossegados, eram lugares sem grandes dificuldades, porque a invasão de Canaã havia afastado de Israel o mal. Mas isso durou pouquíssimo tempo. Porque nos altos e baixos do comportamento do povo de Israel, a gente já começa de cara a observar alguns deslizes que levam o povo, no fim desse percurso, à solicitação de um sujeito que ocupe o lugar de Deus. Queremos um rei. E daí para frente é derrocada total em Israel, no seu processo de condução de vida. Portanto, viver em Israel passa a ser um contexto bastante complexo de manutenção da verdade e manutenção do foco. Ou seja, estar fora de Jerusalém significa perder-se, no sentido de foco, no sentido de propósito, no sentido de afastar-se de Deus. Ir a Jerusalém é lembrar disso. Então, ir a Jerusalém é recuperar a sua essência. E por isso estar em Jerusalém era algo único para qualquer israelita quando tinha essa oportunidade nas festas ou em algum evento particular de família, quando a família se dirigia ao templo. E daí essa expressão, estar nos átrios de Deus, é como 1000 dias fora de lá. Ainda que esse tempo fosse curtinho, de ir até o templo, ofertar um sacrifício, orar e retornar todo o caminho de volta em viagem. Se a gente lembrar, quando Jesus vai ao templo, lembram da cena, lá no início dos evangelhos, a família dele vai ao templo, porque Jesus estava na idade de ser apresentado agora como aquele que tem compromisso com os seus próprios atos, ou seja, saiu da vida infantil para, em tese, a vida adulta, ainda que isso esteja falando de 13 anos de idade, mas o contexto de responder diante de Deus por si mesmo passa a ser algo real na vida de Jesus dali para frente. Se vocês lembrarem, Jesus fica ali no templo por aproximadamente 3 dias, no sentido de esquecido no templo. A ida ao templo é uma viagem enorme. O retorno para casa é outra viagem enorme. E estar no templo é um evento de um dia. E que para ele durou 3. Mas que, se você olha o contexto, são 3 dias que valeu uma vida. Que valeram uma vida. Quando ele retorna a próxima vez ao templo, já é dentro do contexto do ministério, é outro desenho, é outra estrutura. Quando a gente olha, obviamente, nos evangelhos. Provavelmente tenha retornado alguma outra vez ao templo nesse intervalo. Ou várias vezes. Mas essa é a expressão, o significado daquilo. Na frase de Jesus, isso fica evidente. Porque vocês estavam me procurando por aí, é a resposta de Jesus para Maria. Vocês não sabem que só tinha 2 coisas que eu podia fazer. Ou eu estaria com vocês, meus pais terrenos, ou estaria aqui cuidando dos negócios do meu pai. E essa é a expressão do templo. Ou seja, por que o tabernáculo tem este efeito sobre a vida das pessoas? Porque elas entendem que ali está o seu pai. Essa é a visão do templo. E por isso estão em casa, num ambiente seguro, num ambiente sem preocupações, porque estão na casa do pai. Essa é a perspectiva do templo. Essa é a perspectiva do sonho de estar nos átrios de Deus. Sob essa perspectiva, a gente caminhou em alguns salmos na semana para entender coisas que acontecem ao redor do templo e coisas que a cidade santa, Jerusalém e o templo representavam. Então, a primeira coisa que aparece para a gente observar é que em Jerusalém havia um risco. Apesar do templo estar lá, apesar da cidade ser a cidade que marcava a referência de santidade para aquele povo, havia um risco, sempre. Porque a cidade era habitada por gente. E gente que vivia em pecado. Ou no pecado. Ou vítimas do pecado. O que significa que a cidade precisava da proteção de Deus. E aí vem esse pedido também nos Salmos, no Salmo 122, de oração por paz em Jerusalém. Do que se trata isso? Por que era necessário paz em Jerusalém mais do que em qualquer outro lugar? Porque se Jerusalém se perde, o lugar de refúgio, o lugar de referência, o lugar de propósito se perde. E, portanto, não tem mais saída.
Todas as vezes que Jerusalém afundava, se a gente olhar os reinados de Israel, os sucessivos reinados de Israel, quando Jerusalém afundava em dificuldades por conta do reinado, Israel inteiro se perdia. Uma geração inteira ia embora. Quando Jerusalém se recuperava, quando Jerusalém voltava ao foco, Israel inteiro se redimia. Ou seja, a referência era Israel. A referência era Jerusalém. Por isso, o pedido de paz em Jerusalém. Que tipo de paz é essa? O que está envolvido neste processo de paz? Há uma referência interessante no Salmo 122, se você olhar o começo dele, diz assim: vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem tribos e tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Duas coisas me chamam a atenção nesse pacote. O primeiro é a parada. Isso mostra o movimento de jornada dos israelitas e de repente você chega à porta da cidade. E é aquele momento em que eles respiram fundo, dizendo: chegamos. E cruzar a porta de Jerusalém é um evento. Porque ao entrar pelas portas de Jerusalém, você trocou todo o conflito existente fora da cidade pela paz de estar na casa de Deus, de estar no lugar de Deus. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. A segunda coisa que me chama a atenção nesse salmo é como ele termina esse bloco, dizendo: lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. E se a gente olhar a história de Davi não é bem isso. Ela é bem diferente disso, se a gente olhar todos os percalços de Davi. Porque esta passa a ser a referência, a justiça da casa de Davi. Para a gente entender isso aqui, é necessário a gente ir lá no filho dele, numa oração. Quando Salomão tem que substituir Davi. E ele olha para trás, entendendo todas as coisas erradas que Davi possa ter feito, uma coisa preocupa Salomão. Lembram disso? Da história dele. Qual é a coisa que preocupa Salomão? Que ele consiga julgar como Davi. É interessante isso. E ele pede sabedoria nesse momento, para que ele consiga julgar como seu pai. Ou seja, apesar dos erros de Davi, ele é chamado varão segundo o coração de Deus por uma razão. Ele, melhor do que nenhum dos reis que passou por Israel, reconhece quem ele é, em todas as vezes que pecou. Ou seja, com a mesma velocidade que Davi cai em pecado, é a velocidade que imediatamente, quando ele percebe o pecado, ele aprofunda-se em arrependimento. E por isso, ele julga com justiça. Por isso, ele é considerado varão segundo o coração de Deus, e por isso os tronos da justiça estão aliados ou ligados em analogia aos tronos da casa de Davi. O que isso infere para a gente, olhando para essa mesma referência? O templo de Deus, o lugar onde Deus habita, a cidade de Jerusalém, que é a cidade protegida de Deus, a menina dos olhos de Deus, é regida por homens, por seres humanos, falhos, pecadores, mas que necessitam, para continuar representando a justiça de Deus, viverem uma vida semelhante à de Davi no que diz respeito ao arrependimento, ao convencimento do pecado e ao desejo incontido de mudança. Se a gente olha alguns dos salmos clássicos, como o 37, o 34, a gente tem referências nessa direção, do que é a perspectiva do ser humano que entende o seu papel dentro de Jerusalém e deseja um coração puro, um espírito reto, uma transformação completa. E esse é um aspecto interessante dessa segunda referência de olhar para Jerusalém. Sim, Jerusalém é habitada por homens. A Jerusalém divina, que ansiamos como processo definitivo contra o pecado, ela tem Deus como perfeição, mas a Jerusalém terrena, não. Ou seja, orar por paz em Jerusalém é orar por nós mesmos, em Jerusalém. No nosso caso, 2000 anos à frente dessa história, na realidade, se olhar para os Salmos, 2400, 2500 anos à frente da história, é olhar para uma referência importante, que é a referência de que, no nosso caso, Jerusalém é onde nós estamos. É só lembrar da transição. A gente não tem mais templo,
A gente não tem mais o contexto de Deus manifestando sua glória no templo, e nem o lugar de Deus habitar e que as pessoas ficam fora, como era o templo de Israel. Lembra, ninguém entrava no templo, entrava no pátio. Então, imagina a gente vir para cá, para ilustrar a cena, e todo mundo ali no gramado, ao redor da igreja. Isso é Israel. E Deus lá dentro. E o sacerdote entra. Agora a gente inverteu. A gente entra na igreja. Onde é o templo? Se você vai a Paulo, o que Paulo diz? Onde é o templo? Nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Portanto, o que é orar por paz em Jerusalém? É orar por nós mesmos. Nós somos o templo. Eu sempre gosto de ilustrar isso quando, às vezes, converso com os alunos, usando um texto antigo, um ditado antigo, uma frase antiga da estrutura brasileira, que é: o artista vai, ou o circo vai, ou o palhaço vai. Ele já é usado em 3 referências diferentes. Aonde? Onde o povo virou música popular brasileira. Se a gente olhar o contexto bíblico, onde é o templo? Somos nós. O templo vai onde as pessoas que necessitam do templo estão, ou seja, não há mais peregrinação na direção do templo, há uma peregrinação do templo na direção das pessoas. Nós somos o templo. Nós vamos aonde o povo está. O que significa que a santidade de Jerusalém, a santidade do templo está em nós. Portanto, orar pela paz é orar por nós mesmos, para que sejamos templo. Nelson? Entende o desenho? Moisés, eu fico pensando um pouco, tá ligado? Tá ligado. Qual seria o sentido de nós nos reunirmos como congregação, como irmandade, dentro desse cerimonial de cultos da igreja? A mim, pessoalmente, eu vou falar pela minha experiência pessoal, qual é o sentido de eu vir à igreja e não ficar em casa vendo pela internet? Porque em casa, pela internet, eu normalmente não ponho um paletó, uma gravata, ou seja, ponho um aparato específico no sentido de vir adorar a um Deus focado nisso. Em casa eu estou de chinelo, bermuda, meu vira-lata não está no meu pé deitado ali, no pé da cozinha, porque ele não sai do meu pé quando eu estou lá, entende? Então, eu vejo de que para a Israel moderna, eu entendo assim, o ato de nós nos deslocarmos até um templo é de que, nesse momento específico, eu estou em comunhão com Deus no sentido de adoração. E creio que Ele realmente, através do Espírito Santo, está presente naquele momento. Sim. Ele está na minha vida, no dia a dia, porque eu toda manhã peço por isso. Mas esse momento que eu dedico é especialmente por isso. Então eu vejo assim até com preocupação, como igreja, entende? Quando nós não valorizamos os nossos cultos, entende? Quando você fala, por exemplo, num culto de oração, é uma minoria que vem. Não sei se é falta de entendimento, falta de interesse, não sei. Mas eu me preocupo com isso, porque, de certa forma, me parece que é um reflexo da igreja. Eu fico, assim, às vezes, preocupado. E entendo de que o fato de nós, por exemplo, estarmos nesse momento, nesse fórum, que é a Escola Sabatina, é um momento especial também, de estudo da lição dedicado a um tema específico. É importante que a igreja venha e participe. E quando a gente sai, às vezes, no ar de mensurar alguma coisa, como um ancião de igreja, que você tem que ter uma noção, você vê que 2/3 da igreja levanta e vai embora para casa. Vem ao cerimonial do culto, mas não valoriza o estudo da lição em grupo. Qual é o teu parecer quanto a essa liturgia toda? Qual é a qualidade disso? Na realidade, não é o meu parecer. Você tocou em dois
pontos, na verdade 3 pontos, que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que está escrito. Okay? Então, assim, eu posso até dizer o que eu penso, mas eu vou pensar aquilo que está escrito. A primeira coisa que você tocou, qual é o sentido de sábado e qual é o sentido de igreja, que é diferente do sentido de templo. Okay? O sentido de igreja é quando você reúne templos, eu vou usar um termo mais popular, mais fácil de compreensão, você reúne templos que se esgotam pela fluidez da semana e dos conflitos e coisas da semana, porque o templo vai aonde o povo que necessita do templo e não sabe está. O que significa que literalmente você se esgota. Quando você vem de novo ao templo, o primeiro grande sentido é reabastecer isto que você precisa ser. E a palavra disso é santidade. Porque é complicadíssimo você representar santidade num mundo que é mal por todos os lados. Ou seja, literalmente você se esgota representando a santidade, por mais comunhão que você desenvolva na semana, chega no fim da semana, você está exausto. Se fizer o que tem que fazer durante os 6 dias da semana, você está exausto. Não só pelo trabalho. E se não fizer, vai estar pior ainda, porque aí você não vai estar só exausto. Você vai estar neutro, ou vai estar frio, o que é pior. Sim. Sim. Quando você não está hoje, você vai estar focado no celular, na tela do computador. Ou na você está exausto por tudo, ou seja, você vai para um desenho de perda de vontade. Então, esse é um primeiro sentido. Então, há um desenho de comunhão, de reabastecimento. Mas há uma questão importantíssima no culto, que é a palavra adoração. Então, todos os demais reflexos que você descreveu são fruto de não entender a adoração. Ou seja, eu venho para assistir algo, para me sentir bem com algo, para conviver com algo, mas o mais importante, que é a compreensão da santidade de Deus, que é o que gera no ser humano a percepção de indignidade do pecado, e ao mesmo tempo a necessidade do arrependimento e perdão, que é o que abastecerá para a próxima semana, não acontece. O resultado disso, na realidade, você viu um evento. E um evento você pode ver de qualquer lugar. Aliás, você tem muito melhores eventos do que está sentado aqui. Disponíveis hoje no contexto de internet. Você pode literalmente zapear e escolher, é este evento que eu quero ver. Então, este é o problema. No momento em que você perde isso, uma série de outras coisas se perdem junto. E é isto que o Salmo quer dizer quando, seja na referência do primeiro dos Salmos da semana, vale mais do que 1000 dias, ou na referência do alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é essa percepção, eu tive a oportunidade de encontrar a santidade de Deus e sair de lá pleno disto. Você tem vários exemplos na Bíblia dessa referência, você tem, por exemplo, Moisés diante da sarça ardente, você tem Moisés atrás da rocha pedindo, eu quero ver um pedaço da sua glória, eu quero ver uma porção da sua glória. Você tem cenas como Davi querendo beber literalmente da fonte, que é estar na casa de Deus, estar nos átrios do templo, e você tem a perspectiva futura. Ou seja, o desenho é este. Quando a gente perde a perspectiva do sentido de adoração e o sentido de santidade e nivela isso por baixo, não há mais senso de indignidade. Eu me torno igual a Deus. Ainda que não diga isso, ainda que não perceba racionalmente isso, na realidade eu nivelei Deus a mim. E é necessário que você perceba a distinção. Se você não percebe essa distinção, o resto não acontece, que é a transformação necessária, o arrependimento necessário e a percepção de quanto o pecado está presente em nós. A gente vai perdendo isso, literalmente numa anestesia constante, até que, literalmente, a igreja se torna só mais um evento. E o cristianismo se torna só mais um evento, ou uma sucessão deles. E é curioso, porque na contrapartida disso, o aprendizado não necessariamente se perde. Ou seja, você continua literalmente comendo do aprendizado, do ensino, mas é um ensino de superfície. É um ensino de casca. Ele não produz mudança efetiva. E aí, não produzindo mudança efetiva, uma série de outras coisas vão no pacote. Você para de pregar no sentido de você para de representar o evangelho, você para de
agir na direção da salvação de outros, porque literalmente você está surfando a onda. Numa falsa sensação de segurança de que porque eu conheço, porque eu escuto, eu estou salvo. Tem um texto que explicita isso de forma completa. Lembra de Laodiceia? Rico sou, de nada tenho falta. Sim, eu tenho tudo que eu preciso. No zap de um botão, na ponta de um celular. Eu tenho tudo que eu preciso. Rico sou, de nada tenho falta. Se eu quero escutar uma mensagem, eu tenho. Se eu estou a fim de escutar uma mensagem mais leve, eu tenho. Se eu estou a fim só de escutar música, eu tenho. Está tudo pronto, tudo disponível. Mas aquilo que produz mudança não está, porque aquilo que produz mudança depende de mover-se na direção. Por isso, me chama a atenção daquele salmo. Cheguei às portas de Jerusalém, é aquele momento que você respira fundo. Cheguei. E aí você cruza a porta. Cruzou a porta, a santidade de Deus te invade. Isso muda tudo, inclusive congela as pessoas. Não tem jeito, todo mundo olhou para você, a gente tem que dizer o que aconteceu para todo mundo entender, não ficar chato, aquela coisa assim. Mas brincadeira, tá? A Fafá não vai ligar para isso. Mas entenderam o que acontece? Então, na tua frase tem estas coisas embutidas. Sim, igreja é isso. Igreja é para isso. O terceiro aspecto é a comunhão entre aqueles que vivem os altos e baixos. Então, há momentos em que você está em baixa e outro está em alta para te ajudar. Lembra, o cordão de 3 dobras não arrebenta tão fácil. Esse é o terceiro aspecto da vinda ou da convivência enquanto igreja. E este lugar de convivência não é o templo, é aqui. O templo, ele te dá o senso de santidade se você veio buscar isso. E ele dá esse senso de santidade se ele apresentar também isso, porque não basta você ter ido buscar a santidade. Quem está dirigindo todo o processo tem que apresentar essa santidade, senão ela não acontece também, porque tem ruídos dentro do processo. Então, quando você vem à escola sabatina, e por isso ela é chamada de o coração da igreja, pelo contexto da apresentação profética, por que ela é o coração? Porque todo o resto depende disso. E aí vem uma coisa também igualmente pesada na tua fala, que é se eu abandono isso aqui, não importa pelo que eu troque. Inclusive, se eu trocar por um desenho de assistir a escola sabatina online, eu vou ter o conhecimento disponível. Mas eu não vou ter o encontro e a comunhão da troca de conhecimento. Porque isso aqui permite que a gente faça perguntas, que a gente discorde, que a gente converse, que a gente chegue à conclusão de teses. E isso, quando o texto é único, lembra? Temos uma lição de escola sabatina. Então, quando o texto é único, isso produz um resultado chamado unidade da fé. Ou seja, se você sair daqui e for para o outro lado do mundo, você sair daqui e vai para a Austrália, sair daqui e vai para a Turquia, sair daqui e vai para a China, sair daqui e vai para o sul da América do Sul. Todo mundo está olhando para o mesmo tema. O que significa que você pode conversar com as pessoas sobre a mesma fé, tendo a certeza de que vai escutar as mesmas referências. Isso é unidade. Quando você perde isso, você literalmente começa a perder a referência, no sentido de unidade. Perdeu isso, daí para frente não tem mais identidade o movimento. Então são elementos importantes nisso que você está levantando e tem tudo a ver com a noção de por que Jerusalém é importante. Por que o templo é importante? É porque essas coisas estão atreladas a essa questão de unidade de Israel. Israel se perdeu por isso. Perdeu a referência. Toda vez que a gente se perde a referência, uma geração inteira vai embora. Obviamente, no exagero do termo. Na sequência de... Fala. Toda vez que o rei temente a Deus, a nação prosperar. Sim. O inverso, É igualmente toda a nação verdade. padecia junto. Usando as palavras do pastor Pearson, se a minha memória não estiver me traindo, nenhum povo é maior do que o seu líder. Um livrinho de liderança escrito por ele lá atrás, do teu tempo de jovem. Mesmo desenho. Onde ele retrata a liderança de Neemias e uma série de outros exemplos nessa referência. Ou seja, nenhum povo é maior do que o seu próprio líder. Diga. Eu tenho um filho que mora longe, mora no Rio Grande do Sul.
A gente se vê 1 ou 2 vezes por ano, quando tem oportunidade. Ele esteve aqui conosco faz alguns meses atrás. Ele ficou em casa no sábado, mas eu vim à igreja. Uhum. Às vezes eu venho à igreja e volto, ok, foi ok. E às vezes basta uma palavra, uma música, uma frase, alguma coisa e aquilo me enche. Uhum. Quando eu voltei para casa, eu falei para ele assim: filho, eu sei que você não vai mais à igreja. Eu gosto de ir à igreja, eu amo ir à igreja. Às vezes eu vou e volto da mesma forma, mas muitas vezes eu vou e volto cheio de alguma coisa. Uhum. Quando eu ficar bem velhinho, mesmo que eu não entender as coisas, por favor, me leve à igreja, porque eu vou gostar, eu gosto de ir à igreja. Uhum. Foi isso que eu falei Este para é o ele. contexto. Exatamente este é o contexto. Então, essa percepção tem a ver com o salmo inicial, né? Essa percepção do que é estar ali, do que é conviver com isso aqui, é o que faz a mudança. Porque caso isso não aconteça, a semana é uma semana que desfaz isso. Ou seja, se eu não abasteci, ela vai desfazer o quê? Se já não tem mais nada. Não sobra nada no fim do percurso. E esse é o grande drama. Esse é o grande problema de tudo isso. Seguindo a sequência lá, para onde fomos provocados a observar as coisas relativas a Sião, relativas a Jerusalém. É também em Sião que a gente tem a perspectiva, a noção da segurança de Deus, é onde a gente tem a percepção do abraço de Deus. E aí isso tem 2 dimensões. O abraço de Deus incontido a todas as nações e o abraço de Deus na proteção a todo aquele que procura em Sião o seu socorro. E aí 2 salmos fizeram parte disso, o 87 e o 46, em sequência, olhando para essa referência. O 87 nos fazendo lembrar que a cidade de Sião é a cidade de eternamente portas abertas. Essa é uma coisa interessantíssima de Sião. Se a gente olhar a Nova Jerusalém é a cidade das portas abertas. E é incrível, porque quando a gente chega à Nova Jerusalém, as portas estão fechadas. Se você lembrar da cena, na descrição da chegada do povo de Deus na vinda de Cristo e no retorno não, na ida, né? Porque a gente nunca esteve lá, na ida à cidade de Deus, a cidade está fechada. Porque quando ela abrir as portas a partir daquele momento, nunca mais se fecharão. E há uma cena ali, que é exatamente essa cena que a gente leu no salmo anterior. Você chega às portas e aguarda o quê? A entrada. E aí Cristo empurra, a descrição, aquelas portas de uma pérola só, enormes, nos seus suportes, e a porta se abre, e todos têm a chance de entrar na cidade, e aí vem todo o processo, toda a procissão infindável no tempo do coroamento dos salvos. Ou seja, já começa o céu quebrando os paradigmas todos que a gente conhece, e o primeiro deles é o paradigma do tempo. Porque já imaginou que a multidão dos salvos receber individualmente sua coroa, sua palma e sua harpa, o tempo que isso leva. E literalmente, ninguém está nem aí com o tempo. Porque relógios já não existirão mais. Ou seja, não faz diferença o tempo. É a eternidade que começou. E o primeiro grande paradigma é esse. Depois que todo mundo entrou, aí começa a próxima parte da cena e tudo aquilo que a gente conhece do encontro dos 2 Adãos e toda a cena seguinte do último capítulo do Grande Conflito, dos 2 últimos capítulos do Grande Conflito. Quando você olha para essas referências e entende a cidade de portas abertas, é a descrição de que não há restrição à salvação. Todo aquele que desejar ser salvo, Deus o receberá. Mas é necessário que ele responda ao convite de Deus, é necessário que ele aceite os padrões de Deus. O que volta à frase do Nelson inicial, da importância do sábado e da importância da igreja. Ou seja, o primeiro grande padrão de Deus é aquilo que proclamam indistintamente e todo o tempo os anjos no céu. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Esse é o primeiro grande paradigma. Como é possível pecadores se apresentarem diante de um Deus santo? Só tem um jeito: reconhecer que são pecadores e aceitar a salvação. Na carona disso, a gente percebe que o mundo em que vivemos é um mundo de conflitos, e o Salmo 46 descreve todos esses conflitos. É um clássico da Bíblia que a gente conhece, assim como o Salmo 91,
que descreve o contexto do mundo em que vivemos, ou seja, vivemos num mundo mau, num mundo de conflito. De que ordem é este conflito? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela jamais será abalada. Ou seja, o que encontramos quando vamos a Deus? Encontramos segurança, encontramos refúgio, mas acima de tudo encontramos fortaleza, porque não é dentro da cidade que nós vamos viver. Ou seja, a gente vem à igreja, a gente vem ao convívio, a gente abastece, mas a gente é convidado a viver no mundo mau. Daí a oração de Jesus no capítulo 17 de João, quando a gente olha Jesus observando os discípulos, sabendo que ele está indo embora. Lembra, o texto da oração sacerdotal, ele é antecedido por uma frase de Jesus com Deus, que é: chegou a minha hora. Pai, glorifica teu filho. Ou seja, em outras palavras, cumpri a missão, mata o seu filho. Oferta em sacrifício o teu filho. Essa é a frase de Jesus que abre a oração sacerdotal. E aí ele vem na oração sacerdotal olhando tudo que os discípulos têm que fazer e tudo que eles vão enfrentar. E aí o que ele pede? Pai, não te peço que os tires do mundo, porque o mundo precisa deles. Eu só peço que os livres do mal. Ou seja, Deus não olha, Cristo não olha para o mundo e diz: Pai, eu quero que o Senhor livre a todos eles da maldade do mundo. Não. Eles vão viver no mundo e vão sofrer com a maldade do mundo. Eu só quero que eles não sejam afetados pela maldade do mundo. Portanto, livre-os do mal. O mal não é o que está fora. O mal é o que pode ocupar dentro. É disso que Cristo, é com isto que Cristo está preocupado quando ora. O interessante é que ele olha para eles e transfere a oração sacerdotal dizendo: não somente eles, mas a todos quantos a partir dele venham a crer no seu nome. Ou seja, a oração sacerdotal abarca a humanidade inteira. E esse é o sentido do Salmo 46. Quando a gente olha o que é fortaleza. Ou seja, eu vou a Deus, calibro as forças e vou ao mundo para enfrentar a maldade do mundo. Volto, calibro as forças. Ou seja, a cada 7 dias a gente tem a oportunidade de abastecer. Um dia que falhe esse abastecimento, e todo o resto falha junto. Esse é o contexto. Entendido isso e passando por isso, a gente vai para a última lição da semana, que era entender que a cidade de Deus, o Monte Sião, é inabalável. E por que é interessante observar isto, fechando a lição? É interessante observar isso porque, ainda que o mundo pareça um caos, ainda que as coisas vão de mal a pior em tudo que nos cerca, há um lugar que é inabalável e continua sendo a referência. Ainda que Satanás diga que Deus é falho, Deus é inabalável. Ainda que ele diga que o céu é falho, o céu é inabalável. Ou seja, nada que aconteça no mal afeta Deus. O que significa que eu posso olhar para ele na tranquilidade de que ele não se abala. As colunas do céu estão sempre firmes, não importa quanto as paredes dessa terra caiam. Os marcos permanecem firmes e não vão se alterar. Ou seja, eu posso confiar de que as coisas vão resultar do jeito que Deus planejou, do jeito que ele descreveu, porque ele não se abala, ainda que tudo mais se abale. O que significa que nós podemos desfrutar disso. Ou seja, eu posso ir ao mundo e também não me abalar, se eu estiver fincado nesse tipo de pilar, nesse tipo de coluna, que é a referência que é Deus. Qual é o convite do salmista para nós? O convite do salmista para nós é fazer a mesma coisa que ele. Se alegre e vá à casa do Senhor. E depois, saia para cumprir a missão. Daqui 7 dias, você pode ter certeza, você volta para o mesmo lugar. Vai de novo para o mal. Volta para o mesmo lugar. Ou seja, eu posso ter a tranquilidade de que o meu tiro é um tiro de 7 dias. E eu encontro com Deus. E o mais legal é que você ainda pode ter encontros esporádicos no meio do caminho. Ou seja, você pode encontrar com ele
num domingo, numa quarta, ou num desenho de reabastecimento, se precisar, você tem disponível no meio do caminho. Você tem um momento que você tem certeza, é adoração plena, e você tem momentos de abastecimento de comunhão, de convivência com as pessoas e de convivência com a mensagem. Ou seja, você ainda tem o plus do abastecimento intermediário, se precisar. Então, isso faz parte desse desenho, respondendo ao que você levantou como anseio, mas o que eu vejo não acontece o resto porque eu nem sei que preciso. E se eu não tenho noção de que preciso, na realidade eu vou quando eu tenho a noção de, vai acontecer um evento e está tudo certo. Esse é o grande perigo. A letargia de Laodiceia, a mornidão de Laodiceia é o maior perigo de Laodiceia. Porque ela começa a acreditar que está salva, quando na realidade não está. Está se perdendo e não está nem percebendo que isso está acontecendo. E quando precisar de um combustível maior, vai acontecer igual às virgens loucas, vai escutar o arauto da verdade, chegou o momento, a terra se abalou, mas eu me acostumei à mornidão. E aí eu olho para o radicalismo que vai ser necessário naquele momento, e eu penso, não, isso não é para mim, não, isso vai me colocar em condição de vergonha, e eu desisto. Esse é o maior risco do início do autoclamor, que é a sacudidura. Ou seja, eu tenho que abastecer enquanto a liberdade existe. Porque não vai ser simples. Quando o mundo inteiro estiver dizendo, é para cá, você se levantar e falar, tá tudo errado, é para cá. Não será simples isso. Como não é simples hoje. Você dizer para um mundo que não é tão radical, que certas coisas estão erradas. Agora imagina quando o mundo inteiro se alia numa única direção. Se levantar e dizer, tá tudo errado, não é fácil. Não será fácil. Diga. Sim. Quando tudo está indo muito bem, a tendência nossa é abaixar a guarda. Isso. Na alimentação. De tudo. Quando você tem algum problema muito sério, saúde, financeiro, aí você acorda de que precisa da misericórdia de Deus. Sim. Aí até faz a analogia do copo cheio e o copo vazio. Uhum. É muito mais difícil você carregar um copo cheio do que carregar um copo vazio. Sim. Então é por aí que estamos caminhando. Sim. Rico sou. O maior perigo é o copo meio cheio. E rico sou, de nada deu falta. O copo meio cheio é o pior dos copos. O copo vazio tem salvação, o copo cheio está cheio, vai transbordar. O copo meio cheio é o pior dos copos. Esse é o grande drama. Então, que Deus nos abençoe para que a gente, entendendo isso, desenvolva uma postura de quem busca isso e principalmente aproveite o tempo de paz para desenvolver a fé e as estruturas necessárias para os momentos de dificuldade maior que virão pela frente em qualquer das nossas circunstâncias. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias e das dificuldades desse mundo, temos a segurança de que existe um monte inabalável, existe um Deus que comanda todas as coisas e ainda que pareçam caóticas, tudo tem um desígnio e Deus continua dirigindo todas as coisas. Dá, Senhor, que possamos enxergar isso, aceitar isso e principalmente buscar esse tipo de referência como parte do fortalecimento da nossa fé, da nossa vida e do nosso preparo para um dia estarmos eternamente contigo. Ajude que sejamos templos vivos, disponíveis a esse mundo que perece e que necessita de salvação, que sejamos, pela santidade representada do teu caráter em nós, representá-lo na forma plena a pessoas que necessitam de referência, é o que te pedimos, por Jesus. Amém.